Alô você, fala galera, a gente está com o edital aí de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal aberto. E pô, direito penal é uma matéria que está presente aí, generalizada nos concursos de polícia, de carreiras policiais em geral, né? Seja escrivão da Polícia Civil DF, seja agente da Polícia Civil DF que está vindo por aí, seja o Departamento Penitenciário Nacional da PEN, que está autorizado, né, que agora vai ser a Polícia Penal, agente de Polícia Federal vem aí no meio do ano, e Polícia Rodoviária Federal vindo na sequência. Fora as polícias civis dos estados e também a parte das polícias militares. Por exemplo, a Polícia Militar de Alagoas já vem cobrando aí direito penal. E, cara, o direito penal, basicamente, ele é do 1 ao 31 aí, que trata da parte do crime. Alguns vêm do 1 ao 12, só dependendo do edital. Alguns editais vêm tudo fracionado, igual o último da Polícia Rodoviária Federal, mas o importante é a gente bater. Esse conteúdo que eu vou trazer para você aqui é o conteúdo primário do direito penal. Então, cara, não tem jeito. Ele cai aí em 100% dos concursos públicos da área de polícia, você tem que estar ligado nele. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai entender agora como é que funciona o direito penal, mas não naquela linguagem culta jurídica que parece o direito romano falando com você. As pessoas não entendem. A minha linguagem não é uma linguagem mais simples. Você vai entender o direito penal, a gente vai fazer a estrutura inicial, a gente vai fazer a conceituação, a gente vai fazer a árvore do crime, que todo mundo sabe que ela funciona muito bem. A gente vai trabalhar aí o concurso de pessoas lá para o final, e a gente vai trabalhar muita coisa legal para você chegar e arrebentar nas questões de direito penal, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a aula, e nesse tópico de ir para a aula, o que eu vou começar a trabalhar? A gente vai começar a entender como é que funciona o direito penal em si. As pessoas perguntam assim para mim, Evandro, como é que funciona o direito penal? Ó, o direito penal, a gente vai dividir ele de uma forma que você entenda onde topograficamente ele se posiciona. O que é topograficamente, Evandro? Onde ele está posicionado, igual o código ele está. Eu tenho aqui a parte geral do direito penal, eu tenho a parte especial do direito penal e eu tenho as legislações especiais, que em alguns editais vem falando de legislação extravagante, ok? Na parte do direito penal, eu vou ter aqui do artigo 1º ao artigo 120. É o que a gente vai tratar hoje, o início do direito penal. O artigo 1º ao 120, ele não trata de crime. Ele trata da relação que o crime tem com as pessoas. O crime tem com as pessoas. Pô, legal. Por exemplo, o que eu vou tratar aqui? A gente vai querer saber o que tem que estar constando no direito penal e como está constando no direito penal. Como é que eu crio uma norma penal e coloco ela no código para que ela funcione como crime e você possa ter uma pena? Quando aquilo é considerado crime? Você vai ver que tem que ter o preceito primário e o preceito secundário. São normas explicativas, normas conceituais. Evandro, onde eu respondo pelo direito penal brasileiro? Cara, você vai ver pelo princípio da territorialidade e extraterritorialidade, onde a lei penal brasileira funciona. Evandro, eu estou com meu colega e nós resolvemos assaltar um banco. Quem responde pelo quê? Concurso de pessoas, o 29. Você vai ver a conduta humana sendo aplicada ao direito penal, mas crime em si você não vai ver em lugar nenhum na parte geral. Não tem a capitulação de crime. Agora, na parte especial, a gente vai trabalhar do artigo 121 até o artigo 359H. Aqui, especificamente, trata os chamados crimes em espécie. Lógico, não é só crime que está previsto na parte especial. Na parte especial também você tem, por exemplo, o artigo 327, que é chamado de norma penal explicativa. Você tem, por exemplo, as excludentes de juridicidade e ilicitude da parte especial, que é, por exemplo, o aborto necessário ou o aborto sentimental. Você tem várias regras ali dentro, mas principalmente a gente vai trabalhar de crime. Já nas legislações especiais, por exemplo, a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, 8.072 de 90, que são os crimes hediondos, e aí vai vários crimes específicos capitulados. Evandro, por que aqui trata de crime e não está na parte especial do Código Penal? Porque, efetivamente, ele saiu do Código Penal porque foi normas extras, então ele extrapolou, por isso que o nome são legislações penais especiais ou legislação penal extravagante, extravasou os limites do Código.
Só que olha que bacana, toda vez que eu falo de legislação, ele não trata só de crime ali dentro. Ele tem tanto crime quanto ele tem a parte administrativa. Então ele pode fazer de duas formas. A legislação especial, ele pode usar a parte geral como base para tudo, ou ele pode ter normas específicas regimentando a própria legislação especial. Por isso que a legislação especial é importante ter algumas feitas parças. Elas são, inclusive, mais modernas, né? A gente tem a lei que está entrando aí, que é o pacote anticrime, tem muita coisa bacana que a gente vai tratar. Mas, enfim, hoje, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou pegar o tema do nosso curso é a parte geral. Então, você já sabe que sem essa parte geral, você não consegue movimentar as questões da parte especial e da legislação penal especial. Por que eu não consigo, Evandro? Porque você não sai do lugar, você fica agarrado. Para entender isso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar o quadro aqui, que eu tenho certeza que você está anotando tudo para montar o seu caderno, e a gente vai entender como funciona o direito penal na palavrinha infração penal. Depois eu trago para você aí um esquema que eu deixei, tá, no PPT, mas por enquanto vamos trabalhar fazendo a construção, né? Evandro, o que é infração penal? Galera, infração penal é um termo que ele é um termo genérico, ele é gênero. Porque toda vez que você tem gênero, obrigatoriamente você tem duas espécies. Quais são as espécies que estão ligadas à infração penal? Eu tenho a primeira espécie, que é crime, e a segunda espécie, que é contravenção penal. Ó, basicamente funciona assim. Crime e contravenção penal são espécies do gênero infração penal, estão contidas ali. Então a gente pode dizer que crime é uma contravenção penal, que crime é uma infração penal e que contravenção penal também é uma infração penal. Só que crime e contravenção não pode se confundir na cabeça do aluno. Em outros códigos penais, em direito comparado do resto do mundo, existe uma divisão tripla. No Brasil só existe uma divisão dupla. Ou seja, o crime no Brasil é sinônimo de delito. Então se alguém falar assim, o cara entrou na minha casa e subtraiu coisa móvel alheia, cometeu um delito. Então não tem problema, você vai saber que delito é sinônimo de crime, uma espécie de infração penal que é diferente de contravenção penal. Topograficamente, onde eles estão situados? O que é topograficamente? Onde eles estão escritos? Os crimes ou delitos, que são sinônimos, estão no Código Penal. E aí o Código Penal tem aquela estrutura que eu te falei, parte geral e parte especial. Já a contravenção penal, ele tem um código próprio, que é o chamado Código de Contravenção Penal. Então, basicamente, você não vai me confundir e dizer que parte dos crimes estão na contravenção penal ou que contravenção penal é uma forma mais branda de crime. Esses tipos de descrições em questão estão completamente fora de ordem, estão completamente errados. O que eu separei para você também? Os crimes, eles são sempre considerados mais graves. Por quê, Vando, que um crime é mais grave? Simples. O crime é mais grave porque a punição dele se dá com reclusão ou detenção. A reclusão no Código Penal é sempre mais grave que a detenção. Por quê, Vando? Porque a reclusão, o início do regime de pena é sempre início de regime de pena fechado. A detenção é sempre regime de pena que você pode começar no semiaberto. Então, qual que é mais grave? 1 a 2 anos de reclusão ou 2 a 4 de detenção? Sempre é reclusão. Independente do prazo, a reclusão, como é regime fechado, ela priva o artigo 5º da Constituição, que é o direito de liberdade. Então, ela fica mais grave sempre na cabeça do legislador. Já a contravenção penal são chamados crimes menos graves. Evandro, por que é o crime menos grave? Porque ele é punido com detenção, ele é punido com prisão simples e multa. Lembrando o seguinte, na contravenção penal, a multa ela pode ser uma pena isolada. No crime, a multa nunca é isolada. É sempre reclusão mais multa ou detenção mais multa. Ou seja, aqui a pena é acessória. Ela tem que estar junto com a reclusão e com a detenção. Aqui embaixo, a multa pode estar isolada.
Prisão simples é aquela prisão que, exemplo de contravenção, pegar alguém urinando na rua, contravenção de vadiagem. Você vai pegar o cara na rua, vai levar para a delegacia, vai fazer um termo circunstanciado lá e vai liberar o cara. A prisão simples não permanece com o autor da contravenção penal preso. Ele só vai na delegacia, faz o que tem que fazer e rua para ele. Basicamente, ele responde pelo crime a uma condução autorizada. É um negócio meio sem nexo hoje, né, cara? O direito penal, como toda a infração penal, ela avançou tanto que isso aqui não era nem para estar sendo aplicado, mas ele existe lá e a gente vai que vai. Usa-se alguns termos, por exemplo, como crime anão. Ó, crime anão é sinônimo de contravenção penal. Só que qual é o problema? O termo crime foi impropriamente utilizado, porque contravenção penal é completamente diferente de crime. Então não poderia ser usado crime anão, mas a doutrina convencionou chamar contravenção penal de crime anão. Então você já sabe que existe essa capitulação lá. Outra coisa importante que a gente tem que ter aqui. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte, olha, eu tenho a segmentação que eu vou chegar até aqui, porque tudo que você tem que saber sobre contravenção penal, a gente vai dar um break aqui. Porque o que a gente precisa para a prova é saber que a infração penal ela é dividida em crime e contravenção, ou seja, ela é uma divisão dualista ou uma divisão dicotômica. Evandro, por que a infração penal é dualista ou dicotômica? Porque se divide em dois pedaços. A gente tem que saber que a contravenção penal, ela está no Código de Contravenção Penal e ela tem um sinônimo de crime anão, ela é menos grave e ela tem prisão simples e multa. Quando vem determinados artigos, a gente bate nos artigos. A coisa mais importante da contravenção penal é você lembrar que existe o artigo 4º, que é a diferença básica também para o crime. Na contravenção penal é proibido a tentativa. Então não existe de forma alguma tentativa de contravenção penal. Já no crime existe, que é o artigo 14(2), que é o crime tentado. A gente vai ver que é chamado de norma de extensão. Toda norma de extensão a gente utiliza para poder apanhar um crime antes dele chegar na conclusão dele, na fase executória, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas aqui a gente vai ver, daqui a pouco. Agora, daqui para frente, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o crime. Aí a grande pergunta que eu faço é assim, Evandro, todo crime gera resultado? É a pergunta. Se a pessoa está fazendo direito e o professor não está muito antenado, ele vai dizer que nem todo crime gera resultado. Por quê? Ele está pensando em crime formal e crime material. Ele está pensando mais aprofundado e não está pensando de forma um pouco rasa no início. Todo início é meio raso, né? Todo crime no Código Penal, todo ele gera resultado sim. Por que ele gera resultado? Porque ou bem ele gera um resultado jurídico, ou bem ele gera um resultado naturalístico. Evandro, qual é a diferença? Eu nunca entendi, cara, resultado jurídico para resultado naturalístico. Olha só, avaliando o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o que diz o artigo 5º? Ele diz assim, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, igualdade, propriedade, mais um troço que eu nunca lembro, que eu não sou professor de direito constitucional, nos termos da lei. Ou seja, o que o direito constitucional te garante? Te garante direito à vida, te garante direito à propriedade, te garante direito à segurança, te garante direito à liberdade e te garante mais um direito. Vamos lá. O que acontece aqui? Os bens jurídicos tutelados do artigo 5º estão no direito penal. O direito penal só tutela o que o artigo 5º tutelou para você. Ou seja, direito à vida. Se você mexer na vida de alguém, qual o crime que você responde? O artigo 121, que é o homicídio, matar alguém. Propriedade, por exemplo, artigo 157, que é o roubo. Liberdade, cárcere privado, por exemplo. Então vamos supor um crime de homicídio, é bem fácil de você entender. O que é o resultado naturalístico? Toda vez que muda o mundo físico, eu tenho um resultado naturalístico. Toda vez que o seu bem jurídico tutelado for afetado, ele foi encostado, ele foi lesionado. Se você for pegar e colocar um homicida aqui, com uma arminha na mão, agora vocês vão ver o Evandro fazendo bastante os bonequinhos dos homicidas. Alô, você. E eu tenho aqui o boneco A,
e eu tenho o boneco B. E, na verdade, o boneco A, que é o homicida, o boneco B, que é a primeira vítima, o boneco C, que é a segunda vítima. Se o A for lá e fizer um disparo, e esse disparo bater no tórax do B, a pergunta é, o bem jurídico tutelado, que é a vítima, foi atingido ou não foi? Foi. Mudou o mundo físico? O que é mudar o mundo físico? Cara, se eu tenho uma camiseta, rasgou a camiseta, mudou o mundo físico. Se eu tenho uma pele, rasgou a pele, mudou o mundo físico. Olha o meu braço todo tatuado, o cara me pintou, pintou, mudou o mundo físico. Se não encostar, não muda o mundo físico. Se encostar, muda o mundo físico. Então, teve lesão no tórax? Teve. Então eu tenho o quê? O chamado resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? Que você muda o bem jurídico. Muda ou afeta o bem jurídico tutelado. Bem, o tiro acertou? Acertou. Então eu tenho um resultado naturalístico. Agora, o que acontece se o cara aqui dá 3 tiros, um tiro passa por aqui e os outros aqui pegam no chão e o bem jurídico tutelado não é afetado? Eu tenho algum tipo de resultado naturalístico? Não tenho. Mas eu tenho um resultado jurídico de proteção. Ou seja, o bem jurídico aqui sofreu ameaça de lesão, mas não foi lesionado. Enquanto aqui sofreu lesão. Toda vez que sofre lesão, eu tenho um bem jurídico, onde o resultado naturalístico foi afetado. Toda vez que eu tenho a ameaça de lesão e não uma lesão concreta, igual esse caso, que os tiros passaram por aqui, eu vou ter o resultado jurídico. Tanto faz, galera. Se teve resultado jurídico ou teve resultado naturalístico, o autor do crime obrigatoriamente vai ter que responder pelo crime. O que acontece se houve um resultado naturalístico e o cara foi socorrido e não morreu? Você vai ver que vai ter um crime tentado. E se tentou acertar ele e errou todos os tiros, houve ameaça e obviamente ele não morreu? Vai ter um crime tentado também. A diferença é que vocês vão ver lá na frente que se houve resultado naturalístico, que é nesse caso aqui, vai ser chamado de tentativa vermelha ou cruenta. Nesse caso aqui vai ser chamado de tentativa branca ou incruenta. Calma, esses são termos que iremos trabalhar na hora do 14.2, que é o crime tentado. A gente vai trabalhar crime consumado e crime tentado e a gente vai bater tudo isso aqui. Beleza, Evandro? Beleza. O que eu tenho mais aqui? Olha só. Toda vez que eu estou trabalhando um crime, lembrando, agora eu dei um afastamento na contravenção penal. Eu tenho certeza que todo mundo já anotou. O que eu vou fazer aí? Eu vou apagar aqui a contravenção penal para que a gente não tenha problema na hora de estar trabalhando a partir do crime, para você não se confundir, ok? Porque agora a gente vai estar trabalhando só a partir do crime em cima da infração penal. Então vamos lá. Todo crime, o que acontece com ele primordialmente? Só existe crime no Brasil se tiver capitulado e tiver efetivamente dado que ele é crime no Código Penal. Eu peguei esse primeiro esquema para você aí, se você estiver acompanhando, e coloquei aqui. Deixa eu até abrir aqui, ó. Todo esse esqueminha, pode olhar que eu tenho um resumo para você aqui, ó, da parte geral, da parte especial, e eu construí ele com você aqui. Daqui a pouco a gente vai trabalhar a parte do crime, que é o fato típico antijurídico e culpável, onde eu vou ter conduta, nexo causal, tipicidade, resultado, e mais um monte de coisa. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse terceiro slide aí e vou complementar. Eu vou juntar aqui os slidezinhos que eu deixei para você, para a gente ter uma sistemática no seu caderno. Olha só existe crime se houver efetivamente a chamada conduta humana. Evandro, o que é uma conduta humana? Olha só, toda vez que eu tiver condutas humanas, eu vou ter obrigatoriamente a chamada agressão. Seres humanos agridem, animais atacam. A gente tem que tomar cuidado porque para que exista crime tem que efetivamente existir uma conduta humana por trás de qualquer tipo de agressão. E tem que existir agressão e não ataque. Pergunta, o que acontece se eu estou com um cachorro na mão e falo assim, pega Totó, e o cachorro vem na sua direção? Na verdade, o cachorro não está te atacando. O ser humano está instigando o cachorro a funcionar como uma arma e ele está te agredindo. Aí sim eu vou ter o crime ou de tentativa de homicídio, dependendo da extensão ou da intenção do autor, ou crime de lesão corporal. Evandro, o que acontece se o cachorro pulou o muro porque por omissão
o dono da casa deixou lá o cachorro solto com o muro baixo, o cachorro pulou e te mordeu. Cara, não vai ter crime de lesão corporal ou de homicídio por parte do dono da casa. O que vai ter ali é um ataque de um cachorro e uma outra conduta criminosa por omissão aplicada ali ao dono da casa, ok? Ele não vai ser considerado agente garantidor nesse caso concreto, mas depois a gente vai trabalhar. Segunda coisa, eu preciso de um ato voluntário. Além de ser humano, o ato tem que ser voluntário. Pô, o que acontece se você odeia a tua sogra e você tem um problema de sonambulismo? E a sua sogra vai lá e dorme na tua casa e você acorda de madrugada, sonâmbulo, pega uma faca e corta o pescoço dela fora. A pergunta é, quando você cortou o pescoço dela fora, teve conduta humana? Teve, mas foi voluntária? Não foi voluntária porque foi um ato inerente a uma conduta biológica que você não teve controle. Então ela não foi voluntária. Outra, alguém já viu alguém com epilepsia? A epilepsia é foda, né? Você tá lá e depois você começa a tremer. Você imagina um cara com uma faca de pão na mão, com um pão branco, você do lado na hora do café da manhã na praia e de repente dá um ataque de epilepsia e o cara te dá umas facadas. Resultado, houve uma conduta humana? Ou foi voluntária? Não, não foi voluntária. Se não foi voluntária, não vai ter crime. Outra coisa, a conduta tem que ser consciente. O autor tem que ter noção do que ele está fazendo. O Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer e conseguiu fazer efetivamente. Se você não tiver ciência real do que você está fazendo, não vai ter a conduta criminosa. Evandro, por que você está dando esse preview aqui? Cara, porque efetivamente eu vou dando os exemplos para você entender aonde a gente vai se situar. Daqui a gente vai trabalhar erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, que vocês vão ver o que está no artigo 20. Erro de proibição, que é engraçado porque o erro de proibição, a conduta é consciente, a única consciência que você tira do cara é sobre o texto legal que ele conhece ou não, e se ele tem a oportunidade de conhecer ou não. E tudo isso aqui a gente remonta lá na frente. Outra, você vai ver que qualquer crime, ele tem que obrigatoriamente ou ser de forma propositada, ou ele tem que ser feito de forma descuidada. Vocês vão ver que o propositada é quando o agente age com dolo. Descuidada é quando ele age com culpa. Aí a gente vai trabalhar isso aqui no artigo 18.1, que é o dolo, e 18.2, que é a culpa. E não é dolo, tá? Tira o nome. Dolo tá todo errado, é dolo. Eu vou ver o que é o dolo. Dolo é quando você age em prol de um objetivo, querendo efetivamente cometer o ato. Aí existe o chamado dolo direto, que vocês vão ver no artigo 18.1, que é quando eu tenho o alvo certo, determinado, e o alvo e o dolo indireto, que é quando eu ligo o motherfucker, né, que é o chamado foda-se. Eu não quero o ato, mas eu assumo o risco da responsabilidade do resultado. Na culpa, vocês vão trabalhar imperícia, imprudência e negligência. Bacana, Evandro. Nessa estrutura aqui, o que eu preciso saber mais? Eu deixei aqui o esqueminha para você, para a gente fazer um resumo, que o direito penal do artigo 1º, a gente vai trabalhar agora do artigo 1º ao 12, que são as regras gerais. O direito penal é chamado aí o direito das condutas ilícitas, tá? Chamado direito das condutas ilícitas. Eu tenho aí a parte geral, que vai do artigo 1 ao 31, depois eu trabalho aí, por que eu coloquei o 69, 70 e 71? Esse 69, 70 e 71, eles são chamados os crimes, deixa eu anotar aqui, ó. Esse aqui, galera, ó, 69, 70 e 71, eu vou trabalhar aqui os concursos de crime. Concurso de crime. Aí eu trabalho o concurso de crime material no 69, concurso de crime formal, e aí eu trabalho o crime continuado. Crime continuado. Isso que é o maior barato. A gente trabalha concurso formal com desígnios autônomos, tem muita coisa legal para trabalhar aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Tá. O artigo parte geral 121 a 259H, tranquilo. Leis especiais, sinônimo de leis extravagantes. Cuidado, todo crime gera resultado, seja ele um resultado naturalístico que gerou lesão ou um resultado jurídico. A gente vai ver a diferença de quando a gente tem que todo crime gera resultado da parte conceitual para as condutas de concurso de crime, porque aí é um pouco diferente, né? Do crime material e do crime formal e do crime continuado também,
que aí por isso que tem essa segmentação 69, 70 e o 71, e também tem o 73, tá? O 73 aqui, a gente trabalha uma das formas do erro, né? Porque a gente tem o aberracto ictus, a gente tem 4 formas de erro específico, aberracto incausae, e todas essas a gente vai ver. O 73 a gente vai trabalhar uma das formas do aberractio aí, quando a gente estiver trabalhando a parte especial do Código Penal. Sofreu, onde está aqui? Agressão. Agressão tá errado, galera. Agressão com 2S. Não é isso? É, escrevi errado. Ó, sofreu agressão. Evandro, por que você bota com cedilha? Cara, na língua portuguesa, e que tem vício de escrita, a gente tem mania de trocar o cedilha pelos 2S. Depois eu tenho um macete para vocês que vocês nunca mais vão esquecer isso, beleza? Acho que foi a única coisa que eu escrevi errado no quadro. A letra tá bem, dá para entender. É isso aí. Galera, fechamos aí essa primeira parte. Tem muita questão envolvida nessa primeira parte aqui. O que a gente vai fazer agora? O mais importante é ter essas anotações no caderno e entender para onde a gente vai. Você viu que a primeira parte foi bem segmentada. Na hora que a gente começar a moer o artigo 1º, dividir a árvore do crime e avançar até o 31, depois o 69, o 70, 71 e moer o 73, vai ter muita coisa para a gente poder entender os crimes do Código Penal, beleza? Vai rolar uma vinheta aí, vamos que a gente vai continuar.